O presidente Lula disse que se todo mundo parar de comprar algum produto que está caro, o preço seria abaixado obrigatoriamente pelo comerciante. Essa frase parece ter algum tipo de lógica, mas eu queria mostrar para você nesse vídeo que existe um jogo invisível na economia que torna essa frase completamente inviável. Existem inúmeros outros fatores que influenciam o preço de algum determinado produto e nesse vídeo eu mostro para você que essa história na prática, ela simplesmente não acontece. Antes da gente continuar, meu nome é Matheus Monteiro, esse é o Cristão Investidor e aqui a gente fala sobre finanças, negócios e investimentos, tudo à luz da palavra de Deus, então seja bem-vindo. Antes de continuar também, curta o vídeo, se inscreve no canal que ajuda a gente bastante a propagar essa mensagem. O presidente disse em um vídeo recente, abre aspas, uma das coisas mais importantes para a gente controlar o preço é o próprio povo. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Olha, se todo mundo tivesse consciência e não comprasse aquilo que você acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, senão vai estragar. Essa é a frase do Lula, tentando explicar basicamente um fenômeno que acontece na economia, que é a oferta e demanda. E para você entender esse fenômeno um pouco melhor, eu vou contar para você a história do João, que era um pequeno agricultor e ele plantava poucos produtos ali na sua fazenda. Num determinado dia ele achou uma semente diferente de tudo que ele tinha visto até então e ele decidiu plantar, já que ele era bem curioso. Dali a alguns dias nasceu uma melancia dourada, então ao contrário de todas as outras, ela era extremamente especial. Ele, como um bom empreendedor que era, levou essa melancia dourada até a feira. As pessoas estavam espantadas, olhando para aquilo e falando, poxa, que melancia diferente, o que aconteceu? E de repente o homem rico oferece para ele R$2.000 nessa melancia. Automaticamente ele, empolgado, vende essa melancia, volta para sua fazenda e planta mais 2 sementes. Dali a alguns dias nascem 5 melancias e ele vende essas melancias ainda mais caro porque a fama da única melancia tinha corrido por toda a sua região. Ele, aproveitando a oportunidade, ele passou a vender cada melancia por R$3.000 e elas rapidamente foram compradas por pessoas com uma boa condição financeira. O dinheiro que ele conquistou, ele financiou um terreno e começou a plantar mais dessas melancias, contratou pessoas para trabalhar na sua fazenda. E durante algum tempo ele prosperou muito porque ele era o único agricultor que tinha melancias douradas. Num determinado momento, um funcionário percebeu a oportunidade de competir com o João, que era o seu patrão, e saiu e abriu o seu próprio negócio de melancias douradas, e assim com outro e mais outro. E as melancias que eram vendidas por R$3.000 devido à sua exclusividade, passaram a ser vendidas num preço comum, porque todo mundo tinha uma melancia dourada, mas que no final era a mesma melancia de todas as outras. Qual é a moral dessa história? A demanda era alta, a oferta era baixa. No começo tinha uma melancia, depois 5. Só o João conseguia suprir esse tipo de interesse. Depois de um tempo elas aprenderam a cultivar essa melancia, passaram a produzir também. Depois disso, como todo mundo tinha acesso às melancias douradas, a oferta aumentou, a demanda se equilibrou, o preço caiu. Esse basicamente é o fenômeno de oferta e demanda. Quanto menos tem, mais exclusivo, mais caro é. Quanto mais tem, mais comum, mais barato é. E você, relacionando essa história com a frase do presidente, você entende que realmente faz sentido o que ele falou. Só que não é tão simples assim. Como eu tento trazer para vocês um conteúdo muito imparcial, vale ressaltar que ele disse que uma das formas de se conter o preço era o povo parar de comprar. Então ele não falou a única forma, ele falou que uma das. Mas eu vou explicar para você ao longo desse vídeo que dizer isso é tentar simplificar demais algo extremamente complexo e é culpar outras pessoas de uma responsabilidade que, em primeiro lugar, o governo tem. E essa frase faz sentido quando? No momento que, por exemplo, você vai comprar um tênis para correr. E aí tem uma oferta de um tênis da Nike por R$500 e ele tem algumas listas de benefícios para você treinar. Você compara e você também encontra um tênis da Adidas por R$450 com os mesmos benefícios do tênis da Nike. Qual que você compra? Obviamente, se você não tiver nenhum tipo de gosto específico por alguma determinada marca, você compra o mais barato, porque ele é simplesmente substituído. Você troca da Nike para Adidas porque elas têm basicamente os mesmos benefícios. Agora, quando a gente se trata de outro tipo de produto, ou seja, aquilo que não pode ser substituído por algo mais barato com os mesmos benefícios, aí a nossa história complica. Essa afirmação dá certo nos produtos que têm uma demanda chamada tecnicamente como demanda elástica. Por quê? Se basicamente essas pessoas pararem de consumir esses produtos, eles precisam cair de preço para vender. Então vamos supor uma roupa de marca, um celular, um ingresso do cinema. Vamos supor que você quer assistir muito um filme, mas ele custava R$30 para você entrar
no cinema. Se cobrarem de você R$50, R$60, pode falar, não compensa, espero sair no meu streaming que eu assino e alguma coisa nesse sentido. Não vou comprar agora. Então, basicamente, itens supérfluos. Aquilo que você não precisa utilizar obrigatoriamente. A maioria dos produtos que nós estamos sofrendo como brasileiros para comprar são produtos que têm a demanda inelástica, ou seja, não adianta a gente tentar brigar de preço porque mesmo que houver um produto mais barato de todos, não é uma diferença muito significativa. Por exemplo, se o arroz ele sobe muito de preço, como é que você para de comer? Se o feijão, se o frango, se o ovo, o leite, o macarrão, como que você simplesmente fala, não, tá muito caro, eu vou parar de comer? Não dá para isso acontecer. O mesmo vale, por exemplo, para a gasolina, que você precisa para se transportar para os lugares, então você não consegue parar de consumir, de abastecer o seu carro, a sua moto, para poder trabalhar e cumprir com as suas obrigações. Em outras palavras, as pessoas precisam comprar de qualquer jeito, não tem escapatória. Uma coisa que é desconsiderada completamente nessa frase também são os custos para produzir esse produto, os impostos, o transporte e outros fatores que vão influenciar o valor final desse produto ao chegar na prateleira para você. Se os custos aumentarem demais, os impostos seguirem essa tendência, não adianta o consumidor não comprar porque os custos do produtor não vão diminuir. Pelo contrário, ele não recebe pelo produto que vendeu e aí fica cada vez mais difícil se manter em pé, se sustentar e fazer com que a sua empresa siga adiante. Então tudo isso é algo que o produtor ele precisa estar atento para não perder dinheiro e ao mesmo tempo quem sempre é prejudicado não é muitas vezes o produtor ou o governo, mas somos nós como consumidores finais que às vezes não tem opção. E já ligando com o próximo tópico, que essa frase ela parte do pressuposto que as pessoas têm diversas opções para comprar as mesmas coisas. E muitas vezes em determinadas regiões a pessoa só tem uma ou duas marcas de arroz, uma ou duas marcas de algum determinado produto e mesmo que se ela for em outro lugar, a variação de preço seria mínima. Então acaba não resolvendo absolutamente nada. Um outro problema dessa afirmação é justamente acreditar que os produtos, todos eles, estragarão porque ninguém comprou. E às vezes existem produtos que vão aguentar durante mais tempo. Nem todas as mercadorias serão perecíveis. Às vezes elas aguentarão por um tempo. Então não é só não comprar que elas estragam. Essa frase ignora os outros fatores de precificação, como política pública, taxa de juros, os custos que eu já citei aqui e até as variações do nosso câmbio, que é o dólar, que a gente já falou aqui algumas vezes nesse vídeo. Porque, por exemplo, se a gente for utilizar o café como tema principal aqui desse assunto. Matheus, o café está batendo o recorde de precificação no mundo como um todo. Sim, só que imagina que se o dólar tivesse R$5 igual quando o presidente iniciou o seu mandato. O café estaria mais caro sim no mundo todo, mas ele estaria mais barato do que hoje porque o dólar está nas alturas, devido à culpa da própria estruturação e daquilo que é má política do nosso país. Então, hoje em dia, nós não podemos só culpar fatores macroeconômicos. No mundo inteiro o café está caro, sim. E assim com vários outros produtos. O trigo, por exemplo, ele também é cotado em dólar e várias outras coisas. E nesse momento existe uma solução e o governo poderia nos ajudar. Os impostos para os produtos básicos no Brasil hoje, que eu citei aqui alguns, eles giram em torno de 30%. Então, ao invés de culpar os produtores ou colocar sobre o povo a responsabilidade de comprar ou não algum tipo de produto, o governo poderia simplesmente baixar os impostos para ajudar com que a gente passe por esse momento difícil. Só que o nosso país está realmente andando às avessas do que é o progresso e eu queria mostrar para você através de dados. As estatais, ou seja, as empresas que são lideradas pelo Estado, em 2020 elas tiveram um superávit, ou seja, um lucro de 3,6 bilhões. De novo, lucro de 2,9 bilhões em 2021. Em 2022, 6,1 bilhões também de lucro. Em 2023, as estatais tiveram um déficit, ou seja, um prejuízo de 2,2 bilhões. E agora, em 2024, tiveram um prejuízo de 8,07 bilhões de reais. Detalhe, em 2024 foi o pior ano da história das estatais do Brasil. E em 2020, esse superávit de 3,6 bilhões, nós estávamos no meio de uma pandemia. Só que esquece esse primeiro cenário. Joga para o outro lado agora do quanto o governo tem arrecadado de impostos. O governo arrecadou em 2024 2,709 trilhões de reais. A maior arrecadação da história do nosso país.
E o que eu estou dizendo para você é que o que falta na nossa nação não é você parar de comprar um determinado produto, não é reduzir a decisão das pessoas à oferta e demanda. O problema não está no que você deixou de comprar porque está caro ou não. O que eu estou tentando dizer nesse vídeo é que essa afirmação do presidente ela simplificou exageradamente a economia e como ela funciona na prática. Não adianta culpar o brasileiro que está comprando, o produtor que está vendendo ou qualquer outra pessoa, mas é olhar para si mesmo, para a própria administração e melhorar a forma de se governar no nosso país, que é tão próspero e ao mesmo tempo passa por essa dificuldade tão grande de gestão. Esse vídeo ele tem o intuito de justamente te explicar que nem tudo que é dito para você ele é simples como parece, mas é também deixar claro como a economia funciona na prática, levar você a se despertar, buscar uma forma de ganhar mais, de sustentar a sua família e de orar a Deus por estratégias para vencer toda e qualquer dificuldade que a nossa nação venha a enfrentar. O papel seu e meu nisso tudo, como eu sempre quero trazer aqui, está escrito em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos uma vida mansa, tranquila e com toda piedade e respeito. Fica aqui o meu alerta para você, para que sim, você prospere e entenda os movimentos da economia, mas que olhe pela nossa nação, pela gestão dela, pelas nossas autoridades e entenda que ao invés de você amaldiçoar, você tem um poder na sua voz, na sua boca e um Deus que escuta cada palavra que você dizer em relação à sua cidade, seu estado e à sua nação. Deus abençoe e até o próximo vídeo.